Olá galera, estamos aqui mais uma vez em uma videoaula para responder os questionamentos, as dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos alunos, enfim, daqueles que têm alguma dúvida e nos perguntam através de e-mail, comentários, enfim. E dessa vez nós vamos falar sobre provisão de férias e 13º. A pergunta é a seguinte: como se calcula e como se contabiliza as provisões de férias, 13º, encargos e principalmente quando há um aumento de salário, por exemplo. Como é que a gente faz com aquilo que já foi contabilizado como provisão? Como é que ajusta tudo isso? Então nós vamos ver isso nessa videoaula de hoje. Eu peço que você tenha bastante atenção e vamos então para a tela do computador, porque nós vamos fazer essa videoaula baseado em um exemplo prático, que fica mais fácil de entender, né? Então, vamos lá para a tela do computador que eu vou explicar para você como é que tem que fazer exatamente para calcular, contabilizar a provisão de férias, 13º, encargos e principalmente quando há uma mudança de valores, uma alteração salarial, por exemplo. Tá certo? Vem comigo então e vamos dar uma olhadinha. Ok, vamos então começando com a pergunta: o que devemos calcular e contabilizar? Em termos de provisão de férias, 13º e encargos, nós temos que contabilizar 1/12 de férias e 1/12 de 13º para todos os funcionários mensalmente. Temos que contabilizar, calcular e contabilizar 1/12 de encargos sobre as férias e sobre 13º salário para todos os funcionários mensalmente. Beleza. Mas por quê? Por que eu tenho que fazer esse cálculo e essa contabilização mês a mês? Bom, na contabilidade existem dois princípios, pelo menos, que nos impelem a fazer essa contabilização. Nós fazemos por conta do princípio da oportunidade e por conta do princípio da competência. Especialmente o princípio da competência, que fala sobre receitas e despesas. E o que exatamente pede o princípio da competência? Que eu contabilize todas as receitas e despesas no momento em que elas acontecem, no momento em que as receitas são geradas e as despesas incorridas. É assim que eu tenho que fazer para todas as receitas e todas as despesas. E qual é o caso de provisão de férias e 13º? O caso aqui é de despesas que são geradas, incorridas, na verdade, que são incorridas mensalmente. Então imagine o seguinte: o funcionário trabalhou um mês, ele tem direito a 1/12 de férias e a 1/12 de 13º. Ah, professor, mas se o empregado sair da empresa, ele tem direito da mesma forma, vai ser pago na rescisão dele. Ah, mas se ele ficar doente, esse período vai contar também. Ah, mas se ele morrer, os herdeiros dele vão receber pela rescisão. Tem que pagar porque é direito trabalhista isso. Ah, mas se... Não adianta. Toda vez que houver mais um mês de trabalho, é mais um mês de direito a férias e 13º. Bom, se é incorrido esse 13º e essas férias, a empresa, então, passa a ter uma obrigação presente. Se ela tem uma obrigação presente, ela tem a sua despesa. Então, tem que contabilizar. Beleza. Por que eu tenho que fazer provisão? Por que eu já não contabilizo férias a pagar? Bom, por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho certeza da data em que o funcionário vai sair de férias e eu tenho que pagar essas férias. Segundo, que eu não tenho certeza do valor. Então lembra que provisão, a gente tem aí alguns vídeos que nós fizemos sobre provisão. A provisão, ela é reconhecida quando eu tenho uma obrigação presente, fruto de um evento passado, quando essa obrigação existe uma probabilidade de saída de recursos para a sua liquidação e quando o valor é estimado confiavelmente.
Então, eu não tenho certeza da data em que vai ser cumprida essa obrigação e também não tenho certeza total do valor, mas é uma obrigação presente. É o caso provisão de férias e 13º. Então, tem que contabilizar a provisão. Ok? Então, por isso, nós fazemos essa contabilização. Os encargos, a mesma coisa. Alguém poderia dizer assim, professor, o senhor disse que provisão é quando não tem certeza do valor e do prazo, né, da data de vencimento. Não, pode ser um ou outro, ou pode ser os dois. No caso do 13º, por exemplo, nós sabemos que temos que pagar até dezembro. Primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro. Mas nós não temos certeza do valor. Alguém também poderia perguntar, mas professor, como é que eu não tenho certeza do valor se as férias são pagas com base no salário do funcionário e o 13º, da mesma forma, é pago com base no salário do funcionário? Ok. Mas durante o período que está transcorrendo esse direito aí, antes de fazer o pagamento, antes do funcionário sair de férias, muita coisa pode acontecer. Ele pode ter alteração salarial, ele pode ter remuneração variável, pagamento de comissão, de horas extras, ele pode ter faltas que vão diminuir o período de férias dele, ok? Então, isso tudo pode alterar o valor que ora é X e lá na frente, na hora dele tirar férias, na hora dele receber o 13º, é X menos 1 ou X mais 1, ok? Ó, legal. Então, qual é a base? Aí a gente já entra na questão da base de cálculo. Então, qual é a base de cálculo para nós calcularmos aí provisão de férias e provisão de 13º? É o salário bruto mensal atualizado, ok? Mais todos os pagamentos variáveis que houverem em relação à remuneração, como eu disse, pode ser horas extras, pode ser comissões, né? Menos as faltas se houverem, no caso de férias. No caso do 13º, não implica essa questão das faltas. Então, as faltas aqui, se passar de X dias até tantos dias, desconta lá de alguns dias transcorridos das férias. E assim, né, vai depender da quantidade de faltas. Beleza. Então, vamos agora para um exemplo prático de cálculo dessa provisão de férias. Vamos primeiro fazer provisão de férias, depois provisão de 13º, depois nós vamos alterar o salário do exemplo, e aí vamos fazer de novo as mesmas coisas. Muito bem. A base de cálculo aqui, vamos considerar que é maio de 2017, porque o funcionário foi admitido nessa data, ok? O salário bruto mensal dele é R$4.000, ele foi admitido em 10/5 de 2017, ok? E os encargos que essa empresa tem é 8% de FGTS e INSS 23%. Bom, vamos chamar atenção para um detalhe aqui importante, tá? Aqui são encargos do empregador, não é o INSS descontado do funcionário nas férias, tá? Aqui é o que a empresa vai ter que recolher sobre essa despesa de salário. Outra coisa importante também é que, dependendo do regime de tributação, esses percentuais podem ser diferentes. Então, assim, ó, não se preocupe aqui com os percentuais de encargos, tá? Isso aqui é o caso de cada empresa. O que vale aqui para a nossa videoaula é a forma de calcular e contabilizar. Aí não depende de percentual de encargos. Pode ser 8, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser... Enfim, ok? Muito bem. Como calcular, então, 1/12 de férias, né, que é o cálculo vamos ver aqui o cálculo e a provisão. Agora, 1/12, nós vamos fazer o cálculo para o mês, ok? Porque mês a mês eu tenho que calcular e contabilizar. Bom, primeiro, nós temos aí esse funcionário que começou dia 10/5, ok? Eu vou fazer a provisão dentro do mês de maio, o cálculo, né? Bom, tem um padrão que se usa, que é o seguinte: toda admissão até o dia 15 considera o mês cheio, pode considerar para efeito de provisão, ok? Passou do dia 15,
aí você não vai considerar mais o mês cheio, aí tem que fazer proporcional. Esse funcionário foi admitido dia 10 de maio, então nós podemos calcular o mês cheio para ele no mês de maio. Como é que eu faço o cálculo de 1/12 que eu tenho que contabilizar todo mês? Simplesmente pego o salário bruto, e divido por 12 meses. Vai dar 333,33 neste caso aqui, ok? Então esse valor aqui é a provisão de férias por mês, enquanto, é claro, ele ganhar R$4.000. Isso equivale a 1/12, né? Um mês de 12 meses. Muito bem, então esse é o valor da provisão de férias mensal. Eu vou contabilizar isso maio, junho, julho, e vou contabilizando até que ele tenha alteração salarial. Muito bem. Como calcular esses 1/12 ou esse 1/12 sobre encargos, quer dizer, de encargos sobre férias? Então, sobre as férias, a empresa tem encargos. Quais são os encargos, né? Então, tem lá o FGTS, o INSS e o adicional constitucional, que é aquele 1/3, considerado como encargos também. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar já o cálculo da provisão mensal, eu poderia começar do salário, mas como é sobre o salário, consequentemente é sobre a provisão de férias. Então, como aqui já está calculado para um mês, eu simplesmente vou calcular em cima desse valor. O valor da provisão de férias mensal, então, é 333,33. 31% de FGTS mais INSS, eu posso juntar os percentuais aqui, vai me dar 103,33, ok? Muito bem. Agora tem a questão de 1/3, né? Então tem gente que calcula o valor, esse valor 333,33 vezes 33%. Bom, como 1/3 vai dar dízima periódica lá, 33,33, eu faço diferente, eu divido por 3, eu acho que fica mais fácil aí, né? E mais exato, talvez. Então eu vou pegar a provisão de férias mensal e vou dividir por 3 para calcular 1/3 de adicional constitucional. Vai dar 111,11. Porém, sobre este valor tem também os encargos. Então eu vou calcular aqui mais 31% sobre este valor. Pego 111,11 e calculo 31%. Agora sim, esse é o total dos encargos sobre férias. Provisão de encargos sobre férias. Quando esse funcionário tirar férias, a empresa vai ter que recolher, por conta dela, estes encargos. Vai ter que pagar 1/3 de férias e vai ter que recolher FGTS e INSS sobre todos esses valores. Legal. Então, o valor total de encargos sobre férias é 248,88, que é a soma desse FGTS mais INSS sobre provisão de férias, mais o adicional constitucional de 1/3, mais o FGTS e INSS sobre esse 1/3. Legal? Vamos para frente. Muito bem. Então, agora eu faço a contabilização no mês. Então, eu calculei aquilo lá para o mês de maio, por exemplo, e agora eu vou contabilizar dentro do mês de maio. Eu vou debitar despesa com férias e vou creditar provisão de férias. Eu não posso creditar férias a pagar. Por quê? Porque eu ainda não tenho certeza da data e do valor. Então, eu entendo como provisão. É assim que tem que ser. Um detalhe aqui fica por conta da despesa com férias. Por quê? Se eu estiver falando de funcionários da produção, por exemplo, é custo com férias e não despesa com férias. Despesa seria mais para a área administrativa, comercial e financeira. Ok? Apenas esse detalhe. Legal. Agora eu tenho que contabilizar também a provisão dos encargos sobre férias que nós calculamos. Então eu vou debitar despesa com encargo sobre férias e aqui a observação de despesa e custo é a mesma, ok? Se for funcionário da produção, é custo.
Se for funcionário da administração, é despesa. E vou creditar provisão de encargo sobre férias. Poxa, professor, não posso juntar os dois? Não, não. O correto é fazermos separadamente. Ok? Muito bem, vamos para frente. Como fica quando temos um aumento salarial? Então, uma paradinha. Bom, o que nós fizemos até agora? Nós fizemos o cálculo, vou voltar aqui. Nós fizemos o cálculo e a contabilização da provisão de férias e provisão dos encargos sobre essas férias. Baseado em quê? Baseado no salário bruto do funcionário, ok? E considerando que ele ainda não tinha tido aumento, então foi se contabilizando mês a mês o mesmo valor. Por quê? Porque a base de cálculo era sempre a mesma, era sempre o mesmo salário. Vamos supor, antes de entrar no aumento salarial, que esse funcionário tivesse horas extras todos os meses e também tivesse um pagamento de comissão, ou tivesse um ou outro. Ou seja, se ele tem remuneração variável, eu vou pegar a média da remuneração variável e vou somar nesta base de cálculo. Então vamos supor que o funcionário ganha R$4.000 mais comissão de vendas. Quanto é que está dando em média a comissão de vendas? R$200. Então eu vou usar como base de cálculo não os 4.000, mas sim os 4.200. Então o restante é igual, a forma de calcular, tudo certinho. Mas se tiver esses variáveis, eu tenho que ir considerando. Professor, mas ele teve variável só esse mês. Depois ele não teve mais. Eu considero, eu diria, você vai ter que considerar para calcular as férias dele. Mas, para a questão de provisão de férias, vai acabar se tornando imaterial. A provisão não é valor exato, a provisão é valor aproximado. Agora, se forem valores materiais, você tem que considerar no cálculo da provisão, sim, é importante isso. Legal? Então vamos continuar. Agora, considerando então que esse funcionário tem um aumento salarial. Então vamos lá, a situação anterior dele era salário de R$4.000, ele tinha sido admitido em 10 de maio, os encargos aqui, tranquilo, é encargos da empresa. Agora, a partir de 1 de outubro, a partir de 1º de outubro, ele passa a ganhar R$4.700. Ele foi admitido em 10/5, ganhava R$4.000, agora, a partir de 1º de outubro, passa a ganhar R$4.700. Legal. Vamos então ver como é que a gente faz agora esse cálculo. Primeiro vamos olhar o que já tinha sido feito. Então, em maio, calculamos e contabilizamos provisão de férias 333,33, mais provisão de encargo sobre férias 248,88. E fomos fazendo essa contabilização durante todos os meses enquanto não mudava o salário dele. Legal. Deu um total acumulado aqui de férias de R$ 1.666,65 e de encargo sobre férias R$ 1.244,40. Legal, então aqui está um resumão para a gente não se perder. Aqui era o salário dele de maio até setembro. A partir de outubro passou a ser R$ 4.700. Eu havia contabilizado os mesmos valores de provisão de férias e provisão de encargos sobre férias, mês a mês, de maio até setembro, porque eu calculo e contabilizo 1/12 por mês sobre o salário. Como o salário não aumentou nesses meses, os valores ficaram exatamente iguais. Agora, no mês de outubro, eu tenho que fazer o cálculo e a contabilização de novo dessa provisão de férias. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o seguinte, ver primeiro, qual é o direito em outubro, 31 de outubro, eu tenho que contabilizar. Qual é o direito de férias que ele tem? Quantos avos de férias ele tem direito em outubro? Vai contar maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu contabilizo 1/12, né? Um mês por mês. Então, no total
desse período, ele já tem direito a 6/12 de férias. Como é que eu faço? Eu vou pegar o valor atualizado do salário dele, vou dividir por 12 para saber quanto é 1/12, que agora é diferente do valor anterior, e vou multiplicar por 6 meses. Porque vamos supor que ele pudesse tirar férias esse mês com 6 meses, só para entender o cálculo. Quanto é que ele receberia de férias? Os 4.700? Não. Receberia 6/12, 2.350. Pode ver que é a metade do salário, arredondando aqui, né? Mais ou menos. Tá certo? Beleza. Então, até aqui o que eu fiz? Eu verifiquei. No mês que ele recebe aumento, eu verifico qual é o direito acumulado que ele tem de férias. 6/12. Eu pego o salário, então, atualizado, divido por 12 para achar a provisão mensal e multiplico por 6 para saber qual seria o saldo acumulado de provisão, ou seja, que ele tem direito de férias em 31 de outubro. Seria 2.350. Porém, até agora, até setembro, havíamos calculado 1.666,65. Veja, muita atenção. Aqui está acumulado até setembro. E eu estou falando do mês de outubro. Então eu vou pegar e tirar a diferença. 2.350, que é acumulado até outubro pelo salário novo, menos 1.666,65, que é a provisão acumulada até setembro pelo salário antigo. Quanto vai dar essa diferença? 683,37. O que é 683,37? É a provisão de outubro através do salário novo. Lembra aqui, ó. Esse número aqui, ó. Baseado no salário novo, 391,67. É esse aqui do mês de outubro, mais 291,70 dos meses anteriores. Poxa vida, mas como dos meses anteriores? Claro, porque se eu tenho que pagar as férias para o funcionário sempre pelo valor atualizado dele, e eu fiz provisão pelos valores antigos do salário dele, valor do salário antigo dele, o que eu teria que fazer? Atualizar cada um desses aqui para 391,67. Então, essa atualização para cada um desses meses aqui vai somar 291,70. Quer ver? Eu fiz o cálculo aqui para mostrar. Nós vamos pegar 391,67, que é a provisão atual, do salário atual, menos 333, que era a provisão com o salário antigo, vai dar 58,34 de diferença. Eu multiplico pelos 5 meses que eu havia contabilizado, 333,33. Vai dar, então, os 291,70, que é essa diferença aqui. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando toda a provisão que eu já havia feito para esse funcionário, estou atualizando com o novo salário. Porque se eu for pagar as férias para ele hoje, eu tenho que pagar pelo salário atualizado. Por isso eu tenho que fazer a atualização de todos os meses que tinham sido feitos com o salário anterior. Ok? Muito bem. Os encargos vão acontecer da mesma maneira. Valor da provisão de férias mensal, 391,67. Lembra que os encargos sobre férias são contabilizados, calculados, na verdade, sobre a provisão mensal de férias. 391,67, que é aqui, no caso, a provisão atualizada. Vezes 31% de encargos vai dar 137,78. Então, essa é a provisão de encargos atualizada, ou seja, sobre o salário atual, R$ 4.700. Depois vem a provisão, vem um terço, que é o adicional constitucional, um terço sobre este valor atualizado. Então eu pego 391,67,
que é a provisão mensal atualizada, né, sobre o salário atualizado, e divido por 3. Vai dar o adicional constitucional, 1/3. E acho agora o percentual de FGTS e INSS sobre esse 1/3, como nós fizemos da outra vez. Isso vai totalizar aí 308,81. Ok? Então essa é a provisão de encargos sobre férias atualizado, ou sobre o valor de salário atualizado. Muito bem. Agora eu multiplico por 6, de novo, né? Ele tem direito a 6/12. Então eu quero saber qual é, ou qual deveria ser, a provisão acumulada até o mês de outubro, considerando o novo salário. Deveria ser 1.852,86. Porém, eu só tenho contabilizado 1.244,40. Por quê? Porque foi feito com base no salário de 4.000 de maio até setembro. Essa diferença, então, é a provisão do mês de outubro mais a diferença dos meses de maio a setembro, que haviam sido calculados pelo salário antigo. Então é isso aqui, ó. Então a provisão de encargos deste mês menos a provisão que eu contabilizava todo mês, de maio até setembro, vai dar 59,93. Como são 5 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, então vai dar 299,65, é a atualização desses valores antigos. Agora eu faço a contabilização. Provisão de férias. Eu vou debitar despesa com férias, 683,37. Crédito de provisão de férias, 683,37. O que é mesmo 683,37? É a diferença da provisão que deveria estar acumulada até outubro, baseado no salário novo, menos a provisão que eu tinha acumulada até setembro pelo salário antigo. Então é isso aqui que eu tenho que fazer para que a minha provisão fique exatamente atualizada com o salário atual do funcionário, atualizado até outubro, ok? E o encargo sobre férias é o mesmo raciocínio, né? Então eu vou debitar a despesa com encargo sobre férias, creditar a provisão de encargo sobre férias, 608,86, que é essa diferença, né? Então aqui a provisão atualizada até outubro com o novo salário, aqui provisão atualizada até setembro com o salário antigo. Então dentro desse 608 tem a provisão do mês de outubro, mais a correção das provisões dos meses anteriores. Legal? Muito bem. Aqui eu fiz os T's, né, os razonetes, para a gente ver então como é que aconteceu. Ó. Janeiro, aliás, aqui eu fiz, aqui eu coloquei os meses errados. Aqui, desculpa. Que é maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Veja que outubro é o mês que eu faço a atualização. Aqui, ó. Outubro também. Ok? Agora nós vamos falar sobre provisão de 13º. Então a base é a mesma, a base de cálculo, né? 4.000, salário bruto. Estamos lá em mês de maio, quando ele foi admitido. E vamos para o cálculo. O que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente pegar o salário, dividir por 12, vai dar 333,33, que é a provisão mensal. Aqui o valor é igual à provisão de férias mensal, ok? Os encargos é que mudam, porque nos encargos aqui eu tenho apenas FGTS e INSS, não tem aquela questão de 1/3, certo? Estamos falando de provisão de 13º salário. Então, eu vou pegar os 333,33, multiplicar por 31% e acho, então, os encargos sobre o 13º. Na hora de contabilizar, então, eu faço a provisão de 13º debitando despesa com 13º salário, crédito de provisão de 13º salário. Aqui a observação em relação a custo
é o mesmo que lá em férias. Se for funcionário da produção é custo, se for funcionário da administração é despesa. A provisão de encargos sobre 13º salário, débito de despesa com encargos sobre 13º salário e crédito de provisão de encargos sobre 13º salário. Aqui os valores que nós acabamos de calcular, ok? Dividindo lá o salário bruto por 12, eu já acho a provisão mensal. Aí pego esse valor e multiplico 31%, no caso aqui do exemplo, 31%. Aí você tem que ver qual é o percentual da tua empresa, né? FGTS e INSS, parte do empregador. E aí acha esse valor aqui, ok? Muito bem. Como fica então quando temos um aumento salarial? Vai acontecer exatamente como nós fizemos no caso das férias, tá? Então nós temos aqui a contabilização que estava sendo feita de maio até setembro, ok? Aqui não é férias, aqui é 13º, tá? Ok? Beleza? Aí eu pego o direito que eu tenho, que o funcionário tem, é de 6/12. Aqui vale um esclarecimento importante, tá? Tá, quer dizer, professor, que eu tenho que pegar o mesmo direito que ele tem de férias? Não. Aqui foi uma coincidência. Por quê? Porque ele entrou em maio e nós estamos ainda no mesmo ano que ele entrou. Nós estamos em outubro de 2017. Ele entrou em maio de 2017. Então, de maio a outubro de 2017, dá 6 meses que ele tem direito a férias e também a 13º, a mesma coisa. Agora, vamos supor que nós estivéssemos lá no mês de janeiro de 2018, no final do mês de janeiro de 2018. Quanto que ele teria direito de férias? Então, veja, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele teria 9/12 de férias. Começa de maio de 2017 e vai até janeiro de 2018. Então, se estivéssemos em janeiro de 2018, calcularíamos a provisão de férias acumulada por 9/12. Mas o 13º, nós calcularíamos 1/12. Mas por que 1/12? Porque só contaria o mês de janeiro de 2018. Porque o 13º, para todos os funcionários, começa no início do ano, janeiro, e vai até dezembro. Claro que se o funcionário entrou depois de janeiro, vai contar da data que ele entrou, como é o caso aqui, até o mês que nós estamos fazendo, ou até dezembro. Em dezembro, nós pagamos esse 13º e zera a provisão. Ela começa tudo outra vez lá em janeiro do ano que vem. Aqui houve a coincidência porque o funcionário foi admitido em maio de 2017 e nós estamos fazendo o cálculo no mesmo ano, outubro de 2017. Tá certo? Então ele tem proporcional de 13º e tem as férias na mesma proporção, 6/12. Beleza. Então aqui vai dar aquele mesmo valor, vai pegar 4.700, dividir por 12, 391,67, e vai multiplicar por 6. Vai dar os 2.350, que é o mesmo valor lá da provisão de férias. O que muda, no caso aqui, vai ser os encargos. Então aqui eu faço aquele mesmo cálculo. Bom, em outubro, a provisão acumulada de 13º tem que ser 2.350,02. Mas eu tenho lá, acumulado no balanço lá, 1.666,65. Por quê? Porque eu vinha contabilizando um valor menor em função do salário que era menor e contabilizado até setembro. Outubro eu vou contabilizar agora. Então essa diferença é o mês de outubro já atualizado, mais a atualização desses meses que estavam pelo valor antigo. Tá certo? Muito bem. E aí vem os encargos. Os encargos, da mesma maneira, ó. Aqui eu repeti, né?
só para a gente ter, não se perder nos números, né? Então, os encargos do 13º, eu tenho o valor da provisão do 13º, que é o 391, ó, que nós calculamos agora pelo salário atualizado, multiplica pelo percentual de encargos, que no caso aqui é FGTS 8 e INSS 23, dá 137,78. Esse é o valor total dos encargos sobre 13º. 137,78. Muito bem. Vou pegar esse valor, que é o valor mensal, né? E vou multiplicar por 6. Para saber o quê? Qual deve ser o saldo acumulado da provisão de 13º no mês de outubro. 826,68. Vou diminuir 516,65. O que é 516,65? É o saldo acumulado da provisão de 13º até setembro, pelo salário antigo. A diferença é 310,03. O que é 310,03? É a provisão do mês de outubro pelo salário novo, mais a correção das outras provisões de maio até setembro, que era pelo salário antigo. Temos que corrigir para o salário novo, a diferença. Então, se isso aqui é de todos aqueles meses anteriores, ó. Agora é essa atual, provisão mensal, antes era 133,33, a diferença da atual para a antiga é 34 mensal. Tinha 5 meses na provisão antiga, então vai dar 172,25. Tá legal? Como é que eu contabilizo a provisão de 13º salário e encargos de outubro? Então eu vou fazer ali débito de despesa com 13º salário, crédito de provisão de 13º salário. 683,37. Que valor é esse? É a provisão que deve estar atualizada, né, acumulada. Provisão acumulada com o salário atualizado, menos a provisão que eu tinha até setembro pelo salário anterior. Então essa é a diferença que eu tenho que contabilizar agora. Vai acontecer a mesma coisa para os encargos. Débito de despesa com encargos sobre 13º e crédito de provisão de encargos sobre 13º. Também a diferença da provisão atualizada para a provisão anterior. Aqui então está a contabilização com os ajustes feitos no mês de outubro, ok? Ó. Aqui débito e crédito, débito e crédito. Legal, agora nós vamos ver o seguinte, como é que eu faço a baixa das provisões de férias, 13º e encargos. Então nós já fizemos as provisões, estamos fazendo todo mês, atualizando. Toda vez que tiver atualização de salário, tem que fazer aquele cálculo. E é mais fácil fazer daquela forma, pegando o saldo acumulado atualizado, quer dizer, com um novo salário, e subtrair da provisão anterior que eu tinha. Isso nos garante que a provisão sempre estará com o cálculo correto. Mesmo que eu tenha feito algum erro no mês anterior, se eu faço pelo saldo acumulado, eu corrijo esse valor. Até mesmo sem saber. Tá bom? Então assim, ó, tá lá a provisão de férias, 13º, e agora os funcionários vão tirar férias ou vão receber o 13º. Como é que eu faço? Então, no caso de férias, eu vou debitar a provisão de férias. Quando a gente paga férias para o funcionário, a gente paga antes dele sair de férias. Eu não posso contabilizar esse pagamento em despesa de férias. Por quê? Porque eu já contabilizei a despesa quando eu fiz a provisão. Então, o que eu tenho que fazer agora é diminuir essa provisão, ou seja, zerar no caso de um funcionário, né? Então, eu debito a provisão de férias e credito adiantamento de férias, porque ele vai ser pago via adiantamento, ou foi pago via adiantamento, na verdade. E crédito de INSS a recolher. Esse INSS a recolher
é o que é descontado do funcionário, tá? Não é aquela parte do empregador. E os encargos, provisão de encargos sobre férias, aqui sim é a parte do empregador, são os encargos da empresa. Débito de provisão, você não vai debitar aqui despesa com FGTS, despesa com INSS, nada disso. Você vai debitar a provisão, porque essa despesa já foi contabilizada anteriormente como despesa com encargos, ok? Agora você vai debitar a provisão, zerando aquela provisão e creditando FGTS a recolher e INSS a recolher, pela guia, né? 13º, a mesma coisa. Então aqui no caso, o único detalhe é que o crédito aqui da provisão 13º é 13º de salários, 13º salário a pagar, né? Não tem essa história do adiantamento. Tem a primeira parcela lá, mas eu posso fazer a contabilização da primeira parcela da mesma maneira. 13º salário a pagar. Ou posso zerar a provisão em dezembro. Tá certo? Encargos da mesma maneira. Mesmo raciocínio. Então é isso. Nós terminamos aí a nossa videoaula, onde nós explicamos através de um exemplo prático como nós calculamos e contabilizamos provisão de férias, 13º, encargos sobre os dois e principalmente quando há mudança salarial. Então, quando há mudança salarial, eu tenho que tomar alguns cuidados para que a provisão, tanto de férias quanto de 13º, esteja com o saldo acumulado atualizado com base no último salário. Ok? Então, o exemplo prático, nós reforçamos isso. Então é isso. Você não esquece de se inscrever no canal, porque nós estamos fazendo vários vídeos, tirando dúvidas, vídeos de conceitos, teorias e tudo mais. E se você se inscreve, você acaba sabendo de primeira mão quais os vídeos que estão sendo publicados. E não esquece de dar um like aí para nós se você gostou. Tá certo? Dúvidas, coloca nos comentários que eu respondo para você. Tá? Forte abraço.